Obrigado, José. Antes de mais, eu quero saudá-lo, saudar aqui o meu colega de painel, Dr. Adilson. Quero também aproveitar para saudar todos os nossos radiovintes e eu gostaria, se me permitissem, só em um minuto, liberar uma palavra. Eu quero louvar a Deus pela vida de todos nós que estamos aqui presentes, pela vida dos nossos radiovintes, aonde quer que estejam, em casa, na praia, aonde quer que estejam, que a poderosa mão do nosso Deus, Pai e Salvador esteja com cada um de nós. Que este não seja só mais um podcast, mas que seja o tal podcast em que as suas mentes, as suas consciências irão se abrir para aquilo que é o poder espiritual, o poder oculto do dinheiro, e que possamos todos, no fim deste podcast, sair da ignorância quanto ao dinheiro e ao seu lado invisível, porque, conforme nos diz as Sagradas Escrituras, assim como é dentro, é fora. Então, o dinheiro é muito mais do que aquele papel ou aquela moeda metálica que nós seguramos na mão. O dinheiro, eu costumo dizer que é mais a intenção daquilo que pretendemos fazer com ele do que o valor facial ou numérico que temos em mão. E tudo isto eu peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. E respondendo à tua pergunta sobre o conceito de dinheiro, eu completando aquilo que disse o Adilson, eu gostaria só de acrescentar de forma simplificada: o dinheiro não é mais do que uma moeda de troca. Ponto. Porque nós podemos entrar aqui em diversas definições, segundo conceitos científicos, filosóficos, espirituais, etc. Mas o dinheiro não é mais do que um meio de troca. Que ponto de equilíbrio nós podemos encontrar, então, no uso deste dinheiro? Ok. O, realmente a Bíblia nos diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia não diz que o dinheiro é bom ou que o dinheiro é mau. Diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A mesma Bíblia que nos diz que do coração procedem todas as coisas. Então, nós, se pegarmos esses dois provérbios ou versículos que estão em Provérbios, nós podemos ver que o dinheiro em si não é bom nem é mau, mas sim o uso espiritual que vem da intenção contida em nosso coração. Porque nós, se olharmos para aquilo que é a realidade de hoje, hum, quase que a generalidade das pessoas vão para as igrejas, independentemente da sua confissão religiosa, buscar resolver problemas materiais. E eu tenho dito que, assim como nós nascemos e vamos à escola e fazemos a primária, a preparatória, a secundária e o ensino superior para aprender as coisas, vamos dizer, deste mundo, nós também devemos ir para as igrejas, independentemente da confissão religiosa, para aprender e fazer a jornada da caminhada e do crescimento das coisas espirituais. E dentre essas coisas que nós devemos aprender é o lado espiritual sobre a forma como devemos tratar as coisas materiais. E o Dr. Adilson há pouco disse que dentro da definição do dinheiro também estava, vamos dizer assim, o lado espiritual ou o lado daquilo que nós, ou do uso que nós queremos dar ao dinheiro. Então, se nós temos, de facto, uma intenção que seja negativa associada a algo que pretendemos adquirir, eu vou dar um exemplo. Muitos de nós vai para as igrejas ou na sua jornada, caminhada espiritual, porque ter casa, carros, etc., somente para orgulho e vaidade. E automaticamente, nós, se pegarmos ele para obter essas coisas materiais, precisará do meio de troca, que é o dinheiro. E eu digo muito qual o preço que estaremos
dispostos a pagar para alcançar isto. E, e eu vou utilizar esta passagem para entrar naquilo que é a tua questão, que é qual é a intenção das pessoas quando desejam prosperar? Qual é o verdadeiro propósito e significado das pessoas quando buscam o dinheiro? É por aí que nós devemos refletir, porque o dinheiro por si só não é bom, não é mau. Hoje o dinheiro, vamos dizer, é o papel, a moeda, mas o dinheiro ao longo da história já foi substituído por diversos tipos de objetos. Então nós por aí vemos que o dinheiro não é mais do que um meio de troca, mas o fim da caminhada, o que é que arde em teu coração? E eu acho que daí pode-se iniciar aqui, vamos dizer, a primeira pedra para um excelente debate. A nossa nação é uma nação, por mais que não queiramos, por vezes, admitir, que eu considero que é uma nação cristã, em que nós olhamos para a religião e o cristianismo é a religião dominante. Então, eu vejo que muitos de nós perdem-se, porque olham e interpretam de forma errada a religião, mas sobretudo os ensinamentos que constam dos livros ou do livro sagrado que nós temos, que é a Bíblia. Por exemplo, a Bíblia diz que felizes são os pobres de espírito, e muitos de nós entendem como se ser pobre fosse uma coisa boa. Eu digo aos meus colaboradores que eu considero que ser pobre é pecado, porque a Bíblia nos diz que é para sermos pobres de espírito, ou seja, dependentes do Criador. Mas a mesma Bíblia nos diz em Gênesis que Deus, depois de criar tudo, criou o homem e deu domínio sobre todas as coisas ao homem. Então, se nós somos seres dominadores, nós temos o domínio sobre todas as forças e todos os recursos da natureza. E o dinheiro não é mais do que um recurso criado pelo homem. Porque se o homem foi criado, está na Bíblia, o projeto foi criar o homem segundo a imagem e semelhança de Deus, e Deus criou o homem à sua imagem, e eu acredito que o propósito da vida é crescermos no sentido de nos tornarmos semelhantes a Deus. Então nós precisamos aprender as técnicas ou os segredos ocultos para dominar sobre toda a criação. Como é que nós vamos dominar sobre as forças da natureza? E o dinheiro é um instrumento de domínio que foi criado pelo homem. E o que eu vejo que acontece muito na nossa sociedade é que nós não aprendemos as técnicas de dominar o dinheiro. Eu tenho dito que o dinheiro é um ótimo escravo ou servo, mas um péssimo mestre. E eu vejo, nós temos casos de muitos irmãos nossos que estão endinheirados, mas parece que alegram-se a contemplar o dinheiro nas contas bancárias. O dinheiro não existe para isso. O dinheiro deve ser multiplicado. E eu estou aqui, eu que vos falo, eu não sei como criei o que tenho, porque você vai na minha conta bancária, eu não aceito que o dinheiro esteja na minha conta para fazer o verbo encher. Desculpem-me o termo. O dinheiro deve ser rentabilizado. Então, só para completar o que foi dito há pouco, é importante que nós ganhemos consciência que nós somos seres dominadores, que nós devemos dominar o dinheiro e que nós nascemos numa terra que é das terras mais prósperas do mundo, em que nós abrimos a nossa boca para dizer que um estrangeiro vem com uma mochila nas costas e passado pouco tempo já é rico. Então, se calhar, esse estrangeiro conhece segredos que nós precisamos aprender. E o que nós estamos aqui, disse muito bem o Adilson, é para
passar um pouco daquilo que são os conceitos e conhecimentos que nós temos sobre os diversos usos que devem se dar ao dinheiro. E entendam as pessoas que quando falamos de dinheiro, não nos estamos a referir às notas de Kwanza. Estamos a nos referir a tudo que serve de meio de troca para nos satisfazer uma necessidade imediata ou futura. Deixa-me só completar quando dizia que o diabo ou o inimigo usa o dinheiro para aprisionar pessoas. Eu tenho dito que a pobreza material é pecado. E denomino por pobreza material tu não teres condição de obter aquilo que necessitas como básico. E deixa-me dizer que nós, e eu há pouco disse, assim como é dentro é fora. E nós, sobretudo, porque volto a dizer, nós temos uma matriz cristã ou religiosa, crescemos com certos ensinamentos bíblicos que não nos foram aprofundados. Certo. Eu dou um exemplo de Jesus quando ensinava a multidão e os discípulos e disse: é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E as pessoas imaginam o camelo e imaginam a agulha. Mas nós temos que ir entender o contexto Certo. em que os livros sagrados foram escritos e o que é que significava. E eu fui pesquisar e descobri que as portas, vamos dizer, de Israel, naquele tempo, fechavam uma determinada hora. Os muros, vou usar assim o termo, e havia uma portinhola chamada buraco da agulha, que é onde os camelos, se as portas já se tivessem fechado, eles retirando a carga, conseguiam passar facilmente de joelhos. E Jesus faz essa analogia. Mas como nos contam, vamos dizer, a passagem bíblica, mas não nos explicam o contexto, nós começamos a criar crenças limitantes. Porque imagina o Yosef, uma criança. O teu pai te diz, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus. Você vai crescer com isto como um bloqueio. Sempre que ganhar dinheiro, vai querer perder o dinheiro, porque todos nós queremos ir para os céus ou para o céu. E eu vejo que isto é o grande problema da nossa sociedade. Nós não estamos preparados, nem física e muito menos espiritualmente, para lidar com dinheiro. Eu dou um exemplo. Eu, quando fecho um contrato grande e ganho dinheiro, eu, por norma, retraio-me, não tomo decisões nas primeiras 72 horas, mas o que eu normalmente vejo é as pessoas com uma série de comportamentos impulsivos em direção a gastos. Surgem necessidades supérfluas. Então, e respondendo à tua questão sobre o inimigo, o diabo, utilizar, eu acho que muitas vezes nem é o diabo, é mesmo a despreparação das pessoas. O nosso ensino é fraco no ensino sobre matérias de como lidar e gerir o dinheiro. Eu tive a graça de, antes mesmo de ir para a faculdade, eu iniciei a trabalhar na banca desde os meus 16, 17 anos, e já tinha alguma sensibilidade de lidar com dinheiro. E eu hoje vejo que o grande diferencial em relação a mim, das outras pessoas, é a vontade que eu tenho para lidar com dinheiro. E uma outra questão, só para terminar, também que eu vejo, é que nós, talvez por sermos uma geração dos filhos da guerra, fomos treinados no sentido de sermos egoístas. E as Sagradas Escrituras nos ensinam que no dar é que está o receber. Nós temos dificuldades em fazer caridade, ações de graças, em ajudar o próximo e etc. E isto, vamos dizer, a Bíblia nos diz que a chuva, quando cai para justos e injustos. Vamos dizer, a prosperidade é uma questão de cumprimento de princípios, sejam bíblicos, sejam científicos, seja o que for. Nós temos que respeitar e cumprir princípios. Exato.
Eu tenho dificuldade que alguém que não é próspero venha me ensinar sobre prosperidade. Com todo o respeito a quem assim o faça. Mas como é possível, se a mesma Bíblia que te diz que pelos seus frutos os conhecereis, como é que alguém que eu não lhe posso reconhecer pelos frutos me vai vir falar de como semear? Então, e eu tenho levado isto e fico com receio que qualquer dia me expulsem. Mas eu tenho levado esta imagem que os nossos líderes, os nossos pastores devem mesmo prosperar, mas não é prosperar, vamos dizer assim, comendo dos manjares de Deus, mas é prosperar pelos seus Próprios próprios frutos. esforços. Napoleon Hill diz que nós entramos em algo chamado ritmo hipnótico e muitos dos jovens angolanos ainda não se deram conta que eles estão. É como se estivesses numa pista de dança que custe as primeiras passadas. Depois de aquecer, você já quase dança de olhos fechados. Então, se as pessoas pararem e refletirem sobre as suas vidas, vão ver que todos os meses têm o mesmo padrão de comportamento. Então, é importante que as pessoas parem, analisem esses comportamentos e tentem mudá-los, porque tu não obterás resultados diferentes agindo sempre da mesma maneira. Eu tenho que parar e dizer, mas se eu dia 10 o meu salário já acabou, o que é que eu faço para que todos os meses aconteça isso? E aí entramos no lado espiritual do dinheiro. Se eu disser, não, dia 20 eu já não tenho dinheiro, já não vou ir gastar do que ainda não ganhei para me endividar. Nós já vamos ver que quando chegar o fim do mês e o salário cair, eu já vou ter resultados diferentes. E eu até devo dizer, e as pessoas são especialistas em procrastinar, em deixar para amanhã o que devem fazer hoje. Muita gente já entendeu que o consumo excessivo de bebidas alcoólicas e outros hábitos prejudiciais realmente prejudicam-os, mas deixam a decisão sempre para o dia seguinte. Isso faz, doutor, permita-me aqui, faz-me lembrar de um colega que ele esteve a conversar comigo e disse assim, eu percebo que economizo mais quando não saio e tenho muito mais tempo de qualidade com a minha família. Quando eu não vou com os amigos, por exemplo, para beber e tudo mais, e vai de acordo, né, de encontro àquilo que o doutor está aqui a dizer, este é um dos grandes problemas. Né? O Adilson disse há pouco que a jornada da autorrealização é uma jornada solitária. O crescimento é uma jornada dolorosa. Nós temos que nos consciencializar que quem quer crescer vai ter que sofrer. Não há crescimento sem sofrimento. Vamos só ver, crescimento é só mesmo com sofrimento. Tem que ser, é uma jornada dolorosa, porque é uma jornada, vamos dizer, de correção. Ou seja, nós vamos mudar hábitos. Alguém que está habituado todos os dias a consumir bebida alcoólica, quando deixar, vai mesmo suar, vai sentir. Vai doer mesmo. Eu gostaria de dizer que a primeira vez que fui convidado para uma palestra, antes do encerramento, um jovem pediu a palavra, levantou-se e pediu-me perdão publicamente. Eu perguntei porquê. Ele disse, eu vim aqui só mesmo para te ver e ter a certeza se tu és mesmo cristão. Eu disse, como assim? Ele disse, eu não acreditava que era possível uma pessoa ser próspera, prosperar e ser cristã. E ao ver-te, quando a tua intervenção, a unção, eu hoje acredito. Eu disse, meu caro, nós temos que começar a diferenciar. Riqueza e pobreza não tem nada a ver com santidade ou falta de santidade. Riqueza e pobreza tem a ver com o cumprimento dos princípios associados à riqueza. Quem quiser ser próspero tem que respeitar mesmo os princípios da prosperidade.
Ele pode nem nunca ter ido a uma igreja. E nós muitas das vezes dizemos que os ímpios prosperam mais do que os crentes. É por uma simples razão. E Jesus disse: os filhos das trevas Uhum. são mais zelosos que os filhos da luz. Nós vamos ver que aquele que chamamos de ímpio é focado. E eu tenho dito que nós precisamos de ter foco, fé, firmeza e determinação. E os cristãos, eu costumo dizer, somos bolo e leite, porque nós vamos, clamamos, nos deram o que queremos, arrefecemos, não somos disciplinados. Yeah. Desde que eu entendi isto, eu todos os santos dias acordo 4h30, faço a minha meditação, a minha oração, 5h15, 5h30 estou a sair para fazer o meu exercício, 6h30 estou em casa, ou seja, eu tenho a minha jornada bem definida. E muitos daqueles que são, e a maior parte era, os meus amigos, dizem que eu estou maluco, que eu fui para a igreja e hoje me dominaram e etc. Mas não, a única coisa que eu descobri, o que nós, ou que eu tenho que fazer se eu quiser alcançar determinados objetivos. E também aprendi que amigo não é aquele que está nos bons momentos, amigo é aquele que está nos momentos necessários. Porque as pessoas que mais me ajudaram nos maus momentos são as pessoas que eu menos contava, Certo. aqueles que estavam todos os dias e principalmente aqueles que eu mais ajudava. Quando fui eu a precisar, não me Estavam estenderam as presentes. mãos. Então nós precisamos entender os conceitos por detrás das palavras. E o angolano é especialista em acreditar nas palavras, não na intenção. Eu vejo que a maior parte das pessoas não tem coragem de olhar nos olhos, não vê o que vai no íntimo Além. da pessoa quando está a falar. E isto é fundamental para quem quer ser bem-sucedido. Ouvir mais, falar menos, e etc, etc, etc. Eu tenho na minha empresa provavelmente mais de 70 carros, entre os dos diretores, etc, etc. Os meus funcionários proibiram-me de andar de moto e de táxi. Porque eu não tenho problema, tenho que ir num sítio, está engarrafado, apanho o táxi. Para mim, o mais importante é cumprir com aquilo que eu me propus fazer. E, O microfone, por favor, pode posicionar. e Sim. pessoas há que porque ganhou um dinheiro, conseguiu um carro, já para ele voltar a dar um passo para trás, é humilhante. E quando assim for, a natureza, Deus, o que quisermos chamar, vai te submeter a essa situação, porque tu tens que evoluir. E as pessoas ainda não entenderam. Imagina que nós estamos todos à beira de um rio, com um balde, com água, e temos montes de pessoas com sede. Se nós enchermos o nosso balde, e esse balde, imaginemos que é o dinheiro ou coisas materiais, e nós não alimentarmos as outras pessoas, vão acontecer duas coisas. A água no rio não deixará de passar, os outros vão morrer à sede por nossa causa e principalmente a água que está no nosso balde vai apodrecer e vai deixar de ter utilidade até para nós. E esta é a jornada da vida, uma jornada de entreajuda. Nós não fomos feitos para nos servirmos a nós mesmos, mas antes servir o nosso próximo. E isto é que eu tenho procurado fazer na minha jornada, vamos dizer, diária, e eu todos os santos dias exorto as pessoas a fazerem. Se assim fizermos, eu não dou 10 anos, Angola vai ser um país totalmente transformado, porque Angola tem cerca de 85% dos minérios mais valiosos que há à face da terra. Eu há dias pensava e dizia, na Ucrânia está a acontecer o que está a acontecer. Tudo o que tem na Ucrânia tem em Angola. E tudo o que tem em Angola não tem na Ucrânia. Assim como em outras partes do mundo. Já vimos aí Israel e a Palestina estão-se a matar por aquela terra. Nós temos uma imensidão de terra sem conflito. Nós temos o segundo maior rio que há à face da terra. Nós estamos entre os 5 países do mundo com maior reserva de água. E eu, se começar
a citar aqui aquilo que são as bênçãos de Angola. Não vou terminar agora. E Deus escolheu-me a mim, escolheu a vocês para reinarmos nessa terra. Mas nós escolhemos, em vez de usarmos a coroa e reinarmos, nos colocarmos no lugar do escravo. Nós só temos aqui ler quais são as regras de ouro que estavam lá atrás, que nós não estamos a cumprir. Esse é o segredo espiritual do dinheiro e da prosperidade para os angolanos aqui em Angola. Respondendo à pergunta, eu costumo dizer que os atletas não se preparam depois da competição começar. Nós temos a pré-época para ele se preparar. Então, creio que tu foste enviado num tempo como este, que é o espaço da tua pré-época. Tu te estás a preparar e a capacitar para um período de abundância. E certamente a porta já se abriu várias vezes, mas as pessoas não tiveram discernimento de passar pela porta, antes, porém, fecharam. E ao fecharem a porta, fecharam a sua bênção. O que eu tenho a dizer ou a deixar às pessoas quanto ao tema de hoje? Corram atrás dos vossos sonhos, porque a maior virtude que o ser humano tem é a capacidade de sonhar, porque são os sonhos que nos levam a construir coisas. Mas nunca se esqueçam, a Bíblia diz que loucura é para Deus a sabedoria humana. Não te consideres sábio. Não te consideres o dono de todo o conhecimento, todo o entendimento. O angolano é especialista em ser humilde no pouco, mas o dono da sabedoria e do conhecimento, eu nem digo no muito, mas na oportunidade. Você foste promovido, de repente já não falas com quem falavas, etc, etc. Eu não quero ir por aí. Eu digo que a maior graça que eu tenho, eu vou num local com os meus funcionários, se não disserem que este aí é o chefe, de certeza que não me vão conseguir identificar. Então, eu deixo aos nossos radiovintes a oportunidade de refletirem sobre isto. Não tenham receio de acharem que estão confusos nos vossos pensamentos, porque Jesus disse que quando a verdade te for passada, tu te perturbarás, mas tu estando perturbado é sinal que algo foi aceso. A centelha divina aí foi acesa, mas nós fomos enviados para um tempo como este para reinarmos. Angola está à nossa espera. Nós estamos a culpar os outros pela parte que não fazemos. Não depende do nosso governo somente tornar esse país melhor. E eu vou dar um exemplo básico. Se cada um de nós parar de deitar o lixo na rua, vai ser necessário menos dinheiro para limpar as ruas. Esse dinheiro provavelmente é o dinheiro que faltou para comprar medicamento, para ter no hospital e etc, etc, etc. Porque isto tudo, nós vivemos num mundo de interdependência. Você não pensa que o mal que fez hoje aqui não vai te encontrar lá à frente na caminhada. Não é? Isto parece que estamos a filosofar, mas resultou comigo e eu só digo aos outros aquilo que resultou comigo. Então, seja disciplinado. E para terminar, eu deixo um desafio a todos. Peguem um caderno, ou uma folha, ou uma caneta, escrevam as 12 coisas por ordem de importância mais importantes para vocês e procurem cumprir uma a uma, não saltem tarefas. Só vá para a tarefa seguinte quando terminar a anterior e faça isso de forma contínua e leia estas 12 tarefas diariamente, ao acordar e antes de dormir. E eu desafio qualquer um a, em 30 dias, pelo menos, não dizer que a sua vida melhorou e que está diferente do que era antes de iniciar a
implementação desta metodologia. Muito obrigado.